Tem assunto comunitário também, só que de deixar a gente preocupado. Um assunto que causou muita preocupação nesses últimos dias. Em apenas dois dias, o Hospital Universitário aqui em Cascavel registrou 2 episódios de incêndio. Áreas importantes ali do hospital foram atingidas pelo fogo. Você tem aí algumas imagens. Queremos saber como é que está a situação agora, se houve uma dificuldade no atendimento, se houve um impacto negativo no atendimento aos pacientes do HU. É lá que está a Daiane para contar para nós sobre essa situação. O que teria causado esses incêndios, já sabemos também, Dai? Sabemos sim, viu, Valdinei? Inclusive, a gente está aqui ao lado do diretor-geral do hospital, o Rafael, ele que vai explicar para a gente, primeiro, o que ocasionou o incêndio da sexta-feira. Na sexta-feira teve um, no sábado teve outro. A gente vai começar com o da sexta-feira, que foi o que chamou bastante atenção, porque foi do lado de fora da unidade. E aí deu aquele fogo, as chamas que chamaram a atenção de quem passava também. Rafael, primeiro seja bem-vindo aqui à nossa programação. Explica pra gente e pro pessoal de casa o que aconteceu na sexta-feira. Bom dia. Primeiramente, na sexta-feira foi uma ocorrência de um ar-condicionado central, que ele demanda 2 setores especificamente, o centro cirúrgico e a central de materiais. Esse ar-condicionado ele tem uma máquina muito grande que fica na laje, no piso técnico do Hospital Universitário, e tem a tubulação de dutos que levam o ar refrigerado ou aquecido para essas unidades que eu citei. Nessa situação específica da sexta-feira, foi colocado para aquecer o ar do centro cirúrgico. E aí, esse aquecimento, ele tem motores que fazem o ar circular por dentro dos dutos e chegar até os setores específicos. Um desses motores rompeu uma correia e ele não fez a refrigeração desse ar, Ele não puxou o ar quente da onde a resistência aquece. E toda essa tubulação ela tem filtros, e esses filtros são filtros EPA, é como se fossem os filtros de automóvel, é de papel e é inflamável. A resistência acabou aquecendo, e como o ar não era puxado, ela ocasionou a pegar fogo um desses filtros. Então houve aquela situação de labaredas para fora, no ambiente hospitalar, e aí a fumaça de dentro dos dutos é que chegou até a central de materiais ao centro cirúrgico. A gente teve que daí suspender o atendimento no centro cirúrgico, reprocessar todo o material da central de materiais, porque os bombeiros entraram na central, onde é uma área controlada, teve a exposição de pó químico, por exemplo, nesses materiais, e para a segurança dos pacientes nós tivemos que reprocessar todos esses materiais. Durante a madrugada o nosso pessoal trabalhou e já na manhã do sábado, a central de materiais já começou a reprocessar esses materiais, colocando à disposição para a utilização do centro cirúrgico. Então nós pedimos 24 horas de segurança para que as autoridades não enviassem pacientes para cá, mas em quase 13 horas a gente já tinha quase regularizado toda a situação. E isso aconteceu na sexta-feira. No sábado foi uma situação diferenciada, No sábado foi uma situação de sobrecarga elétrica num aparelho de ar-condicionado que é um split. Ele não é um ar central como o de sexta-feira. Então ele fica embutido no forro da unidade e era um ar-condicionado de um quarto de estar médico, é onde os médicos descansam durante o horário de plantão. Ainda bem, naquele momento não tinha ninguém descansando, houve uma sobrecarga elétrica e o ar-condicionado acabou derretendo uma parte plástica dele e caiu em cima de colchões. Os colchões pegaram fogo e a cobertores também. A nossa equipe, tanto na sexta-feira como no sábado, agiu muito rápido e quando os bombeiros chegaram o fogo já estava controlado. No sábado, inclusive, o fogo já estava extinto, não tinha mais fogo quando os bombeiros chegaram. Eles utilizaram os equipamentos nossos aqui de segurança, os extintores, etc. E seguiram protocolos da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E também conseguiram evacuar muito rápido as unidades que foram afetadas por fumaça também aqui na unidade de terapia intensiva. Esse estar médico ele não é ligado à área assistencial, é uma parte separada, mas a fumaça ela acaba tomando conta de tudo. Evacuaram então 14 pacientes, retiraram da unidade de terapia intensiva, levaram para salas cirúrgicas, para salas de recuperações pós-anestésicas, levaram para a sala de emergência, distribuímos esses pacientes dentro do hospital. É importante ressaltar que não houve dano a nenhum paciente sofreu com inalação de fumaça, sofreu queimadura. Nós não temos relatos também. Surgiram algumas fake news que os servidores nossos haviam se queimado. Não há relatos de queimadura em servidores nossos. Eles sim inalaram fumaça, foram atendidos no nosso pronto-socorro por causa da inalação dessa fumaça. Preenchemos a comunicação de acidente de trabalho e o pronto-socorro continuou à disposição para atender esses funcionários, assim como a medicina ocupacional nossa também está à disposição para atender caso alguém se sinta mal em casa após a inalação dessa fumaça. E a gente tem trabalhado agora com a investigação, Os motivos que levaram a acontecer o de sexta e os motivos que levaram a acontecer
acontecer agora de sábado. Já solicitamos as imagens das câmeras de segurança, que a gente tem aqui em torno de 96 câmeras que monitoram o hospital, para a gente ver realmente qual foi a origem, né, se é isso que a gente pensa em relação àquele incidente de sexta e o incidente de sábado. Rafael, o Valdinei, ele tem uma pergunta, vamos só ver qual que é a pergunta do estúdio, daí a gente já continua. A gente percebe que o diretor clínico do hospital, Rafael, está bem empolgado em falar, em justificar o que aconteceu aí nesses 2 episódios de incêndio. Eu gostaria de aproveitar, Daiane, para emendar a situação que nós mostramos também na semana passada sobre o gesso, parte do teto de uma unidade de terapia intensiva, a UTI do HU, que acabou cedendo, caiu. Ele está me ouvindo? Se ele estiver ouvindo, é até melhor. Não, né? Tá, não tem problema. Mas assim, a situação da semana passada que nós trouxemos... tá ouvindo? Ótimo, obrigado, Rafael. Sobre a situação da semana passada, e aí junto disso, esses 2 eventos de incêndio, gostaria de saber de você como é que está a manutenção do hospital universitário, como que tem sido a gestão disso, porque diante dessas situações tão próximas uma da outra, é inevitável, né? Precisamos fazer essa pergunta. Como é que está a manutenção do hospital universitário hoje? As verbas, elas são asseguradas para isso, Rafael? Sim, existe um plano de manutenção nosso aqui dentro do hospital universitário que a nossa própria equipe faz a manutenção, né? Manutenção preventiva e corretiva. Esses ares condicionados estavam com a manutenção periódica em dia. Aqui no centro de Queimados, por exemplo, são máquinas novas, a fiação é nova, o prédio foi colocado para funcionar durante a pandemia, né? Foi em março de 2020, então é tudo novo. Apesar disso, a nossa manutenção já veio no domingo, fez toda uma revisão na parte elétrica do prédio, fez uma revisão naquele ar-condicionado do centro cirúrgico. Aquele ar-condicionado do centro cirúrgico, sim, ele é muito antigo, Valdinei, e está previsto uma troca. A gente já está trabalhando desde aquela época que houve algumas paralisações do ar-condicionado, que gerou um pouco de desconforto térmico, na verdade, e aí a gente trabalhou durante um processo licitatório. A licitação, coincidentemente, aconteceu nessa sexta-feira, no dia fatídico do primeiro incidente com o ar-condicionado que era mais antigo. 3 empresas participaram da licitação, as 3 não apresentaram uma documentação exigida, a gente suspendeu o edital e deu mais prazo para as empresas apresentarem. É um investimento de em torno de R$2 milhões, mas todo aquele ar-condicionado vai ser trocado e já estava na nossa previsão. Sobre o fato de quinta-feira, daquela queda do gesso na unidade de terapia intensiva de um outro ambiente, é uma outra unidade de terapia intensiva do hospital, o teto todo é feito de placas de gesso, né? E aquele prédio, sim, ele é mais antigo e etc. Uma das placas cedeu e acabou caindo. A gente não tem como fazer uma previsão que isso iria acontecer. A nossa parte agora é fazer o reparo daquilo ali e voltar a funcionar adequadamente. Eu ia falar anteriormente que a gente tem que ressaltar muito o trabalho dos nossos servidores sobre a agilidade na extinção do fogo. Trabalharam intensivamente para tirar os pacientes de lá e não ocasionar nenhum dano aos pacientes. E isso, assim, o trabalho deles tem que ser reconhecido, que isso evitou que se tornasse uma tragédia. Acho que é isso então, né, Valdinei? Alguma outra questão, alguma pergunta também de telespectador? Não, ainda não, até porque não liberei aqui, nem anunciei que o nosso WhatsApp está liberado, mas obviamente que ele está para a sua participação, para a sua interação, quer falar sobre os assuntos aqui do Hospital Universitário, quer falar sobre os assuntos que nós vamos abordar ainda ao longo do nosso programa. O programa está recheado, muita informação, segunda-feira, é sempre muito quente, movimentado, 99137-2970. Eu fiquei feliz aqui com a resposta, né? Fiquei satisfeito com a resposta do Rafael sobre o investimento e as verbas destinadas exclusivamente para a manutenção do hospital universitário, tendo em vista que a maior unidade, referência de saúde aqui no Oeste e Sudoeste é o nosso HU, por isso é tão importante essas questões serem levantadas para que o contribuinte, para que o paciente saiba que, olha, estou indo para o hospital universitário, é um hospital referência e sim, há uma preocupação de melhorar a cada dia esse atendimento. Mas pode dar continuidade aí, Dai. Com relação, então, a essa manutenção, né? Você comentou aqui conosco que sim, a manutenção foi feita, ela estava em dia, inclusive desse ar mais antigo, de que forma que vocês lidam com essa manutenção? Até porque houve diversas paralisações, né, do funcionamento desse ar. Então, de que maneira que vocês estão lidando com isso? E a partir dessa semana também temos novidades com relação a essa manutenção? A manutenção desse ar mais antigo ela é feita por uma equipe nossa, da nossa manutenção mesmo. Em situações mais críticas, como a que ocorreram a paralisação daquela situação do ar-condicionado, foi mais no fim do ano, verão intenso e etc.,
a gente contratou emergencialmente uma empresa que fizesse a manutenção corretiva, na verdade, porque a nossa equipe consegue fazer mais a preventiva. A corretiva é uma máquina muito diferenciada. A gente não tem equipe que tenha uma mão de obra especializada para tratar aquilo lá. A gente contratou uma empresa terceirizada, numa contratação emergencial para solucionar. Agora, de fato, a gente chegou à conclusão com aquela empresa, inclusive, dizendo, olha, esse ar-condicionado está em vias de fato, nós temos que substituir, é um investimento grande, mas a gente optou de fazer esse investimento para realmente fazer a substituição da máquina. Está funcionando? Como que está o momento? Está funcionando o ar-condicionado do centro cirúrgico e central de materiais para refrigeração. Para aquecer, ele ainda não está funcionando porque depende ainda de algumas condutas que a nossa equipe de manutenção vai ter. O ar-condicionado específico do CTQ, ele era uma máquina só que refrigerava só aquele quarto. E essa máquina foi isolada, a fiação dela foi isolada, a revisão de toda a parte elétrica desse prédio foi feita e o resto está tudo funcionando. Os 14 leitos de terapia intensiva só que foram evacuados, como o ar era no forro, muita fuligem distribuiu internamente no forro, e aí o forro é tudo interligado. A gente ainda está com esses leitos bloqueados para a gente retirar as placas do forro e fazer a limpeza, porque está caindo muita fuligem de cima desse forro ainda. Tem previsão de quando retoma o serviço ali? Eu tenho uma reunião agora às 14 para a gente ver qual é o prazo para a gente fazer a limpeza dessa parte do forro ali da unidade de terapia intensiva. Rafael, a gente agradece pela participação, bom trabalho para vocês aqui do HU. Tá aí então, né, Valdinei? Esses 14 leitos, eles ainda seguirão bloqueados, porque toda a limpeza, toda a reestruturação daquele espaço precisa ser feita, né, neste momento, o que vai ser definido então nessa reunião. Com relação ao ar da unidade de terapia intensiva, então ele já está em funcionamento, só não para o aquecimento. Ninguém ficou ferido, por sorte, né, porque no caso ali da sala do estar médico, que é a sala de descanso dos médicos, né, no momento não tinha ninguém. E tudo transcorrendo normalmente depois desses sustos aí do fim de semana, né, Valdinei? Verdade. Eu agradeço novamente aqui a participação do Rafael. Tirou um tempo na agenda para conversar com a gente. Está correndo, tem uma reunião agora, como ele disse, 2 horas. E a gente fica aqui na torcida sempre pelo melhor atendimento, pelo melhor acolhimento e que a estrutura atenda a essa necessidade.